Então, continuando, vamos agora pegar aqui a parte de escultura. Eu vou começar para a gente já fazer a parte de baixo aqui dele. Vamos pegar a imagem de referência, que é essa imagenzinha aqui. Eu vou botar aqui no meu outro monitor e vou só para fazer esses, principalmente aqui na barriga. Aqui tem, ele parece um tipo um peitoral assim, né? Mas aqui nessa parte de cima. E ele é um pouquinho mais reto, né? Ele tá bem duro ainda. Vou dar uma suavizada nessa parte, né? E fazer tudo aqui certinho. Então eu vou botar aqui na minha outra tela para acompanhar. E vamos dar um Ctrl Tab. Ctrl Tab. Tá no modo escultura. Eu vou fazer isso aqui com a caneta, mas, né? Como vocês já sabem, podem fazer com o mouse também. Então, Ctrl 7. Trazer aqui para baixo, mas acho que eu vou até ver mais ou menos assim. Eu quero suavizar essa parte ó, com Shift. Então vamos ver mais uma ferramenta aqui. Só que antes disso, a gente tem que botar um modificador para o que vai acontecer. A gente está com um Subdivision Surface. Se eu desligar, ó, ele vem na forma original. E é bem low poly, né? Quando eu boto Subdivision Surface, ele deixa essa forma bem suavizada. Só que aí eu tenho... Se eu aumentar aqui ó, o número de subdivisões, ele vai fazendo quadradinhos cada vez menores, mas aí isso vai deixando mais pesado. Então, se eu deixar com duas subdivisões e ainda apertar... deixa eu voltar aqui ó, no modo de objeto. Apertar com o botão direito, dar um Shade Smooth, ó. O Blender, ele fica bem otimizado aqui, ó, o modelo. Então, né, assim, não precisa dar mais subdivisões aqui, né? E aí tem uma outra ferramenta aqui, que é outro modificador, que é o Multi-Res, né, o Multi-Resolution. Que eu vou jogar ele depois do Subdivision Surface. Ele não... Deixa eu tentar fazer o contrário. Tá, não, o Multi-Res, ele meio que tem que ser antes, né, do Subdivision Surface. Então eu acho que eu posso até tirar o Subdivision. Porque o Multi-Res é como se fosse um Subdivision Surface. Eu vou voltar aqui pro Shade Flat, ó, ele tá todo quadriculado. Então, aqui são os levels de subdivisões. Se eu subdividir aqui uma vez, ó, ele já entrou uma subdivisão. Se eu subdividir mais uma, ele tava naquele nível, né, de subdivisão. Se eu subdividir mais uma, mais outra... Deixa eu dar um Ctrl Z, porque nesse estado aqui, se eu botar um Shade Smooth, a gente já viu que com duas subdivisões já estava ok, né? Só que vamos ver na hora que a gente for fazer aqui o desenho e tudo mais. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou subdividir 5 vezes e vou deixar tipo assim, na viewport você pode deixar com menos subdivisões e no render, né, ele vai fazer com o máximo de subdivisões. Se você tiver muito pesado, você pode reduzir, né? Você pode qualquer coisa, você pode até deletar ele aqui, ó, tira o Multi-Res, aplica novamente Multi-Resolution e aí subdivide de novo, ó, uma vez e duas vezes. Por que ele é legal? Porque se eu fizer agora no modo de escultura, e ele mostra aqui o número de subdivisões no modo de escultura, ó, tá vendo que ele, quando eu mexo, ó, ele diminui o número de subdivisões, porque ele tá otimizando para a gente conseguir visualizar, né? E aqui, ó,
aparece o meu mouse em cada um desses quadradinhos. Se eu botar mais uma subdivisão, ó, fica muito mais preciso o meu mouse. Se eu botar mais uma, fica mais preciso ainda. Por que que isso é bom e importante, né? Ó, tá vendo aí? Ele tá sempre otimizando. Então, para que fique bem responsivo, né? O seu modelo. Eu vou dar Ctrl 7. Porque se eu fizer aqui, por exemplo, esses rasgadinhos, acho que esse aqui, a gente tem com o Draw, que ele vai pegar, ó, e vai desenhar. Deixa eu fazer ao contrário. Deixa eu aumentar o Strength. Vou diminuir o raio. Vou fazer com Ctrl, ó, e ele fez essa cavidade aqui, ó. Mas assim que eu mexo, ó, ele otimiza pra gente a viewport, tá vendo? E depois, quando você solta, ele mostra o resultado, né, final. Então, ó, mas ele fez aqui o rasgo. Então, é uma forma de você trabalhar no modo de escultura otimizado. Aqui, claro que o strength está muito alto. Não sei se o raio aqui está muito grande também. Tá, deixa eu ir vendo aqui o desenho, o modelo. Então, é algo mais ou menos assim. Sem o Ctrl ele faz para fora, vou dar Ctrl Z. Com o Ctrl ele faz para dentro, esse chanfrado. Esse daqui é o Draw. Ó, ele desenha no seu modelo, você faz o desenho que você quiser. Vou dar Ctrl Z. Esse outro aqui que eu também gosto de desenhar é o Draw Sharp. Ele faz mais afiado. Deixa eu ver se ele tá. Por acaso o Draw Sharp ele já tá fazendo até para dentro. E se eu apertar com o Ctrl que ele faz para fora. Não sei porquê, mas ok. Só que percebam que fica meio difícil, mesmo com a mesinha, de fazer um desenho bom aqui, né? Fica difícil. Então tem um macetinho aqui que a gente pode fazer, Ctrl 7. Primeiro eu vou também, agora que a gente já está no modo de escultura, já tem muita subdivisão. Se bem que aqui eu levo na viewport, né, de subdivisões, mas ele vai ficar sempre tentando otimizar aqui para mim. Ó, no modo de escultura eu posso botar com mais ou menos subdivisões. Eu vou até botar 5 para ficar bem subdividido. Mas na viewport ele vai sempre trazer para 2. Se eu aumentar para 3, ó, ele vai ficar sempre otimizando aqui pra gente. E eu vou aqui, cadê? Aqui no Viewport Overlays, eu vou só desligar o wireframe pra gente ver o que tá rolando aqui, ó. Ó, tá vendo? Agora eu tô fazendo um corte bem direitinho aqui, ok? Só que não tá, né? Não tá certo, não tá ficando bonito aqui, ó. Mesmo se eu tentar fazer devagarzinho, alguma hora a tua mão acaba fugindo. Então tem uma ferramenta aqui que é o Fall Off... Não, é o Stroke. É o Stroke e tem o estabilizador, né, do Stroke. Aqui, Stabilize Stroke. Aí depende do raio que você vai colocar ali, ó, que ele demora um pouquinho para vir e depois ele vem. Ó, olha como é que fica bem mais certinho, né? Aqui acho que eu tinha que começar mais daqui e fazer isso aqui. Vai dando um Ctrl Z e vai tentando sempre de novo. Isso daqui, não sei, acho que começa sempre lá de cima. Tô pegando essa imagem aqui, vocês vão ter acesso nessas imagens como referência. Acho que pega sempre lá de cima, desde o início do lado do casco. Então vou pegar sempre desde aqui de cima. E deixa eu ver. Aqui embaixo ele faz uma pontinha aqui. E faz esse desenhozinho aqui assim, que eu posso fazer também. Então Ctrl 7. Tá, eu vou olhando aqui e vou fazendo.